Vampiro é um ser mitológico ou folclórico que sobrevive se alimentando de sangue, independentemente de ser um morto-vivo ou uma pessoa viva. Embora entidades vampíricas tenham sido registradas em várias culturas, possivelmente em tempos tão recuados quanto a pré-história, o termo vampiro apenas se tornou popular no início do século XIX, após um influxo de superstições vampíricas na Europa Ocidental, vindas de áreas onde lendas sobre vampiros eram frequentes, como os Balcãs e a Europa Oriental, embora variantes locais sejam também conhecidas por outras designações, como vricolacas na Grécia e strigoi na Romênia. Este aumento das superstições vampíricas na Europa levou a uma histeria coletiva, resultando em alguns casos na perfuração de cadáveres com estacas e acusações de vampirismo. Embora mesmo os vampiros do folclore balcânico e da Europa Oriental possuam um vasto leque de aparências físicas, variando de quase humanos até corpos em avançado estado de decomposição, foi em 1819, com o sucesso do romance de John Polidori de Vampire, que se estabeleceu o arquétipo do vampiro carismático e sofisticado, o que pode ser considerado a mais influente obra sobre vampiros do início do século XIX, inspirando obras como Varney the Vampire e eventualmente Drácula. É, no entanto, o romance de 1897 de Bram Stoker, Drácula, que perdura como a quinta essência da literatura sobre vampiros e que gerou a base da moderna ficção sobre o tema. Drácula foi inspirado em mitologias anteriores sobre lobisomens e outros demônios lendários semelhantes e deu voz às ansiedades de uma era e aos medos do patriarcado vitoriano. O sucesso deste livro deu origem a um gênero distinto de vampiro, ainda popular no século XXI, com livros, filmes, jogos de vídeo e programas de televisão. O vampiro é uma figura de tal modo dominante no gênero de terror que a historiadora de literatura Susan Sellers coloca o atual mito vampírico na segurança comparativa do fantástico existente nos pesadelos. A noção de vampirismo existe há milênios. Culturas como as da Mesopotâmia, hebraica, da Grécia Antiga e a romana continham lendas de demônios e espíritos que são considerados precursores dos modernos vampiros. No entanto, apesar da ocorrência de criaturas do tipo dos vampiros nessas civilizações antigas, o folclore da entidade que conhecemos hoje como vampiro teve origem quase exclusivamente no sudeste da Europa no início do século XVIII, quando as tradições orais de muitos grupos étnicos dessa região foram registrados e publicados. Em muitos casos, os vampiros são espectros de seres malignos, vítimas de suicídio ou bruxos, mas podem também ser criados quando um espírito maléfico possui um corpo ou quando se é mordido por um vampiro. A crença em tais lendas penetrou tanto em algumas regiões que causou histeria coletiva e até execuções públicas de pessoas que se acreditavam serem vampiros. Foram usados muitos rituais elaborados por forma a se conseguir identificar um vampiro. Um dos métodos de encontrar o túmulo de um vampiro envolvia levar um rapaz virgem através de um cemitério ou chão de igreja, montado num garanhão virgem. O cavalo supostamente vacilaria no túmulo em questão. Geralmente era necessário um cavalo preto. O aparecimento de buracos na terra que cobrisse um túmulo era visto como um sinal de vampirismo. Corpos que se pensavam serem de vampiros eram geralmente descritos como tendo uma aparência mais saudável que o esperado, roliços e mostrando poucos ou nenhum sinais de decomposição. Em alguns casos, quando túmulos suspeitos eram abertos, os habitantes locais chegaram a descrever o corpo como tendo sangue fresco de uma vítima espalhado por toda a cara. Os sinais de que um vampiro estava ativo numa dada localidade incluíam a morte de gado, ovelhas, parentes ou vizinhos. Os vampiros da tradição popular podiam também fazer sentir a sua presença servindo-se em pequena escala de atividades do tipo poltergeist, tal como atirar pedras nos telhados ou mover objetos do interior das habitações, e exercendo pressão sobre pessoas durante o sono. Os métodos de destruição de supostos vampiros variam, sendo o empalamento o método mais comumente citado, em particular nas culturas eslavas meridionais. O freixe é a madeira preferida na Rússia e estados bálticos para a confecção da estaca ou piuriteiro na Sérvia, havendo um registro de ter sido usado carvalho na Silésia para o mesmo efeito. Vampiros em potencial são muitas vezes perfurados com estacas através do coração, embora na Rússia e Alemanha setentrional o alvo fosse a boca, e no nordeste da Sérvia o estômago.
A perfuração da pele do peito era um método usado para esvaziar o vampiro inchado. Isto apresenta semelhanças com o hábito de enterrar objetos afiados como foices, junto com os corpos, de modo a penetrarem a pele se o corpo inchasse o suficiente durante a transformação em morto-vivo. A decapitação era o método preferido na Alemanha e regiões eslavas ocidentais, sendo a cabeça enterrada entre os pés, detrás das nádegas ou sobre o corpo. Este ato era visto como um modo de apressar a partida da alma, que se acredita em algumas culturas que ronde o corpo durante algum tempo após a morte. A cabeça, corpo e roupas do vampiro podem também ser perfurados e pregados à terra por forma a evitar que se levantem. Os povos ciganos enfiam agulhas de aço ou ferro no coração do corpo e colocam pedaços de aço na boca, sobre os olhos, orelhas e entre os dedos na ocasião do funeral. Também colocam piuriteiro na mortalha ou enfiam uma estaca de piuriteiro através das pernas. No enterro datado do século XVI perto de Veneza, um tijolo forçado pela boca de um corpo feminino foi interpretado como um ritual destinado a matar vampiros pelos arqueólogos que o descobriram em 2006. Outros métodos incluíam derramar água a ferver sobre a campa ou a incineração total do corpo. Nos Balcãs, um vampiro pode ainda ser morto a tiro ou afogado, repetindo as exéquias, salpicando água benta sobre o corpo, ou através de um exorcismo. Na Romênia pode ser colocado alho na boca, e em tempos tão recentes como o século XIX uma bala era disparada através do caixão como medida de precaução. Em caso de resistência, o corpo era desmembrado e as partes queimadas, misturadas com água, e dadas a beber aos familiares como cura. Nas regiões saxônicas da Alemanha, um limão era colocado na boca de corpos suspeitos de serem vampiros. Na era moderna, apesar da descrença geral em entidades vampíricas, têm sido registrados avistamentos ocasionais de vampiros. De fato, ainda existem associações dedicadas à caça ao vampiro, embora tenham sido formadas largamente por motivos sociais. No início de 1970, a imprensa local propagou rumores sobre um vampiro que assombrava o cemitério londrino de Highgate. Caçadores de vampiros amadores afluíram em largos números ao cemitério, e foram escritos muitos livros sobre o caso, notavelmente por Shane Manchester, um habitante local que esteve entre os primeiros a sugerir a existência do vampiro de Highgate, e que mais tarde afirmou ter exorcizado e destruído todo um ninho de vampiros naquela área. Em janeiro de 2005 circularam rumores sobre um atacante que teria mordido uma série de pessoas em Birmingham, na Inglaterra, alimentando receios sobre um vampiro a vaguear pelas ruas. No entanto, a polícia local afirmou que tais crimes nunca foram reportados, e que o caso parece não ser mais que uma lenda urbana. Em outono de 1977 foi registrado em Belém do Pará, no Brasil, o que foi descrito como uma estranha praga de vampirismo, envolvendo um vampiro luminoso que teria ocasionado a morte de algumas pessoas por perda de sangue, e ferimentos em várias outras. Um dos mais notáveis casos de entidades vampíricas da era moderna, o chupacabra de Porto Rico e do México, é descrito como sendo uma criatura que se alimenta da carne e bebe o sangue de animais domésticos, levando a que alguns o considerem um tipo de vampiro. A histeria do chupacabra tem sido frequentemente associada a profundas crises econômicas e políticas, em particular em meados dos anos 1990. Em Moçambique, na região de Quelimane, alguns incidentes de vampirismo têm levado a que parte da população saia das suas casas e passe a noite em edifícios públicos por medo dos chupadores de sangue. Em 1996 a Rádio Moçambique noticiou o estranho caso de um cadáver que levantou-se do túmulo e percorreu as ruas de Nampula, após o que se encontraram vários cadáveres sangrados de pessoas e animais. Alegações de ataques de vampiros varreram o país africano do Malawi em finais de 2002 e inícios de 2003, com multidões apedrejando o indivíduo até a morte e atacando pelo menos outros 4, incluindo o governador Eric Chivaya, baseados na crença que o governo estava em conluio com vampiros. Na Europa, onde muito do folclore vampírico teve origem, o vampiro é considerado como um ser fictício, embora muitas comunidades tenham acolhido e acarinhado a criatura por motivos econômicos. Em alguns casos, especialmente em pequenas localidades, as superstições sobre vampiros ainda estão bem enraizadas, e relatos sobre ataques de vampiros ocorrem frequentemente. Na Romênia, em fevereiro de 2004, muitos parentes de Toma Petri recearam que este se tivesse tornado num vampiro,
e desenterraram o seu corpo, extraíram o coração, queimaram-no e misturaram as cinzas com água para beberem. Em 2006, um professor de física da Universidade da Flórida Central escreveu um artigo argumentando a impossibilidade matemática da existência de vampiros, baseado na progressão geométrica. De acordo com o artigo, se o primeiro vampiro tivesse aparecido a 1 de janeiro de 1600, e se tivesse alimentado uma vez por mês, que é menos que o que é representado no cinema e no folclore, e se todas as vítimas se tornassem vampiros, em cerca de 2 anos e meio toda a população humana existente à época teria se tornado vampira. O artigo não faz qualquer tentativa de resolver a questão da credibilidade do pressuposto que toda vítima de um vampiro se transforma noutro vampiro. Em 2012, o Conselho Municipal do Vilarejo Sérvio de Zaroje emitiu um comunicado oficial pedindo a seus habitantes para que pendurassem alho nos parapeitos e batentes de suas casas, e cruzes do lado de dentro, após rumores de ataques do vampiro folclórico Sava Savanovic. Segundo o político local Miodrag Vujetic, a população temia que o Sava estivesse solto após o colapso do moinho tradicionalmente compreendido como sua morada, e não teria coragem para restaurar o mesmo, com receios de perturbar a entidade. O vampirismo e o estilo de vida vampírico representam também uma parte relevante dos movimentos ocultistas atuais. O mito do vampiro, as suas qualidades mágicas e sedutoras, e o arquétipo de predador, expressam um forte simbolismo que pode ser usado em técnicas que envolvam o uso de ritual e de energia, e em mágica, podendo mesmo ser adoptada como sistema espiritual. Vampiro há séculos fazem parte da sociedade ocultista europeia, e também se difundiu na subcultura americana há mais de uma década com forte influência. A imensa popularidade da plataforma Apple iOS como plataforma de jogos levou à adopção de jogos como Vampire Rush pela audiência de jogadores ocasionais. O jogo de roleplay em Vampire The Masquerade teve grande influência sobre a ficção vampírica moderna, e elementos da sua terminologia, como Embrace e City, passaram a ser largamente usados. Entre os jogos de vídeo sobre vampiros mais populares contam-se Castlevania, uma extensão do romance original de Bram Stoker Drácula, e Legacy of Kain. Os vampiros aparecem ainda esporadicamente em outros jogos, incluindo The Elder Scrolls V Skyrim, onde, através de combate com um vampiro, os jogadores podem contrair a doença vampírica. Sanguinary Vampiris, uma aproximação diferente ao tema vampírico, ocorre em um outro jogo da Bethesda, Fallout 3 com The Family. Aqui são representados como alguém que sofre de desejos canibais, mas contentou-se com o sangue de modo a não se afundar numa insanidade mental ainda maior. O canal Janela News Notícias fez um apanhado informativo para que você conheça mais sobre vampiros. Espero que você tenha gostado. A qualquer momento mais notícias para você aqui no nosso canal.